Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para te trazer uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração. Eu vou te mostrar por que você não pode colocar obstáculos para o Senhor agir na sua vida. Porque Deus quer fazer grandes coisas, Ele quer se revelar a você, mas você tem que deixar Ele ser Deus na tua vida. Amém? E ao final eu quero orar, eu quero buscar ao Senhor junto com você. Eu vou orar pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida financeira, a sua vida amorosa, e nós vamos juntos abrir o nosso coração para que Deus faça a obra que Ele tem para fazer. Amém? E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se que está abaixo desse vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Quando você clicar nesse sininho, vai ter a opção todas. Você tem que clicar nessa opção todas. Mesmo você que já é inscrito, peço que você confira agora. Clique nesse sininho e confira se está ativada a opção todas, ok? Porque muitas pessoas têm me relatado que não estão recebendo as notificações e é porque a pessoa clica em personalizadas. E com isso o YouTube envia uma ou outra notificação. Mas se você quiser receber todos os meus vídeos, seleciona a opção todas, ok? Então vamos começar, irmãos. Eu quero ler uma passagem que está em Atos capítulo 7, o versículo 51 e o 52. Vamos ler o que está escrito. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Olha isso, irmãos, que mensagem forte, não é verdade? Em uma outra versão da Bíblia está escrito assim: homens de cabeça dura, insensíveis, que não deixam o Espírito Santo agir. E a pessoa que disse essas palavras foi Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um grande homem de Deus, um homem cheio de fé, de sabedoria, um homem cheio do poder do Espírito Santo. E ele estava falando essas palavras para aqueles homens que mandaram matar Jesus. Aqueles homens eram religiosos, mas eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E então Estevão disse que assim como os antepassados deles, que mataram os profetas que Deus enviava, agora eles estavam repetindo os mesmos erros, matando o próprio Filho de Deus. É interessante, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também cometer os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos avós. Por exemplo, nós podemos seguir numa religião errada, podemos seguir tradições no qual a gente nem se questiona se elas são certas ou se são erradas. E nós também podemos repetir certos pecados que vão passando de geração em geração. Quantas famílias nós presenciamos isso? Uma maldição hereditária se perpetuando, vindo de geração em geração. Talvez o pai era um alcoólatra e de repente o filho vai repetindo o mesmo erro, vai indo pelo mesmo caminho, caindo naqueles mesmos pecados. Talvez numa família existe o histórico de traições, de prostituição, e eu vejo que vai se repetindo na vida do avô, do pai, do filho. E se nós não dermos um basta nisso, nós cometeremos os mesmos erros. E por isso nós precisamos entender que quando estamos com Jesus, a Bíblia diz que tudo se faz novo, já não existe mais nenhuma condenação, nenhuma maldição, mas para isso nós precisamos nos posicionar, precisamos obedecer ao Senhor Jesus e não darmos espaço para o inimigo, porque o diabo vai querer sim que aqueles pecados continuem na sua vida, mas cabe a você dizer não para o mal e dizer sim para Jesus. Amém? Como eu disse, Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele pregava e anunciava o reino de Deus com muita coragem e com uma força que vinha do alto. E por onde ele andava, a Bíblia diz que Estevão levava a palavra de Deus com ousadia. E por isso ele começou a incomodar as trevas. A presença dele causava incômodo àqueles que não queriam obedecer à palavra. Mas Estevão não tinha medo, ele não tinha medo dos homens, porque ele sabia que mais importa obedecer a Deus. Então ele disse àquelas pessoas: vocês são homens de cabeça dura. Naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que os religiosos ficaram tão furiosos, eles rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, naquele momento levantou os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita do Pai, e disse:
eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Oh, irmãos, naquele momento, aqueles religiosos tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, eles começaram a arrastar Estevão para fora da cidade e lá eles começaram a apedrejá-lo. E quando ele morreu, as testemunhas que estavam ali perto pegaram as suas roupas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que no futuro se tornou o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse em Atos capítulo 22, que aquele testemunho daquele homem chamado Estevão foi marcante na vida dele. Paulo ficou impressionado de ver a fé daquele homem. Ele ficou impressionado quando Estevão disse que estava vendo o Filho de Deus à direita do Pai. E pouco tempo depois, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, porque ele era um homem muito mau, ele viu a mesma glória que Estevão. Ele teve um encontro com Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Então deixa eu te dizer uma coisa, a sua fidelidade diante das lutas, diante das perseguições, podem ser uma forma que Deus usará para converter mais pessoas, para transformar até mesmo a sua família. Então, meu irmão, não desista agora. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero te pedir esse favor. Não olhe para trás, não desanime, não desista. Busque a sua força em Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a você. A glória do Senhor vai encher a tua vida. Amém? E a Bíblia diz que enquanto eles estavam apedrejando Estevão, ele começou a orar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e ele bradou: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, não leve em conta esses pecados que eles estão cometendo contra mim. E depois disso, ele simplesmente adormeceu. Porque a Bíblia diz que o cristão ele não morre, é uma passagem tranquila, uma passagem suave, porque ele vai para a presença de Jesus. E por que eu estou te contando essa história de Estevão? É porque tem muita gente que até hoje fica resistindo ao Espírito Santo. Deus está chamando, o Senhor está batendo na porta do seu coração, mas essa pessoa ainda quer resolver muitas coisas, ela quer abandonar certos pecados, quer ainda mudar de vida. Mas Jesus está te dizendo hoje: venha como você está, pois quem vai transformar a sua vida sou eu, não é você. Amém, irmãos? Eu vejo que a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela resistir ao convite do Espírito Santo, é ela não dar espaço para o Espírito Santo agir, e com isso ela continua seguindo a sua vida, querendo resolver tudo do seu jeito, na sua própria força. Oh, meu irmão, não seja dessa maneira. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus familiares. Você não tem ideia do que o Senhor pode fazer se você simplesmente dizer sim para Jesus. Se você deixar que a graça de Deus alcance o seu coração hoje, a sua vida será transformada e, mais do que isso, Deus vai começar a te usar na vida das pessoas à sua volta. Amém? Não deixe o orgulho dominar o seu coração. Não fique pensando assim: mas e se eu converter, se eu entregar minha vida para Jesus? O que minha esposa vai pensar, o meu esposo, os meus filhos, meus pais? Meu irmão, a sua salvação é a coisa mais importante. Não se importe com os outros, porque na verdade um dia você estará diante de Deus e ali não terá ninguém ao seu lado. E a única maneira de você entrar no céu e ser salvo é se Jesus estiver na sua vida. Então reconheça Ele hoje como seu Senhor e Salvador, e Ele vai mudar a sua história para sempre. Amém? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por esta palavra, você que tem necessidades que precisam ser resolvidas. É hora de nós buscarmos ao Senhor. E quando nós deixamos Deus ser Deus na nossa vida, tudo começa a mudar, tudo começa a ser de acordo com a vontade dEle e não a nossa. E pode parecer que em algum momento as coisas estão dando errado, mas se você está no centro da vontade do Senhor, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar na Tua presença nesta noite, e desde já eu quero Te agradecer pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde. Oh, meu Deus, Tu és a nossa esperança neste mundo sombrio, este mundo que não tem luz, este mundo que está nas trevas. Senhor Jesus, eu Te peço, entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda a nossa história, meu Deus, muda a nossa vida, Pai, em todos os sentidos. É o que Te pedimos. Nós cremos, Jesus, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, o Senhor operou no passado, e a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Por isso eu te peço, Jesus, coloca a tua mão de poder sobre essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, cansada, Senhor, deste mundo. Renova esta pessoa agora, Jesus. Cura essa pessoa, Senhor, do Covid, de tantas doenças, tantas coisas ruins que vêm por causa do pecado. Ó Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor, que o Senhor os guarde do maligno, Senhor. Não deixe que nenhum mal atinja essa família, atinja essa pessoa, mas que o poder do Espírito Santo possa fluir neste coração. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti. Nós cremos que o Teu poder está invadindo, inundando o nosso ser neste momento. Nós cremos que toda depressão vai embora, todo mal, toda ansiedade, toda insônia vai acabar agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, escreve o nosso nome no livro da vida. Senhor, este mundo é tão passageiro, esse mundo não nos dá nenhuma garantia. Mas o Senhor mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Jesus, nós queremos viver contigo por toda a eternidade. E nós te pedimos agora, entra na nossa vida, que o Teu Espírito Santo venha habitar em nosso coração. Nós estamos declarando com a nossa voz: Tu és o Senhor Jesus, Tu és digno de receber toda adoração, todo louvor, Tu és o Filho de Deus. E nós cremos que o Senhor está acima de tudo, até mesmo dos nossos problemas, daquilo que hoje rouba a nossa paz. Ó Senhor Jesus, venha habitar em nosso ser e venha transformar a nossa vida e nos tornar um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz na vida daqueles que se entregam a Ti. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, se vocês oraram de todo o coração, o Senhor ouviu, o Senhor não somente ouviu, mas Ele vai te atender. Creia que o Senhor estará agindo a partir de hoje e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? E agora eu peço que você continue neste vídeo, porque eu selecionei uma mensagem especialmente para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. A oração é uma das práticas mais importantes da vida do cristão. Deus espera que os seus filhos orem. Por isso Ele criou a oração como um meio no qual podemos adorá-lo, confessar os nossos pecados, lhe pedir que atenda às nossas necessidades e alinhar as nossas vontades com as suas. Vamos ler juntos o que o Senhor disse em Jeremias capítulo 29. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Mas uma das perguntas mais comuns entre aquelas pessoas que oram é a seguinte: como eu posso saber que a minha oração chegou até os ouvidos de Deus? Existem alguns sinais bem simples, mas que muitos ignoram e desconhecem. Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar 4 sinais que o Pai ouviu o seu clamor. Amém? E tem uma coisa que você precisa saber: não espere trovões vindo dos céus ou uma voz de trombeta tocar para dizer que a sua oração foi ouvida por Deus. Porque por mais que Ele tenha todo o poder e majestade para fazer isso, Deus deseja que você seja tão próximo dEle que você consiga identificar o seu agir. Por isso, quanto mais íntimo for de Deus, mais facilidade você terá para entender os seus sinais e discernir as suas respostas, ok? A Bíblia nos garante que Deus sabe de todas as coisas. Ele vê tudo e Ele ouve tudo. Nada passa despercebido por Ele. Vamos ver o que o rei Davi escreveu no início do Salmo 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Deus é soberano sobre tudo o que Ele criou. Por isso a questão não é se Deus sabe de cada oração que chega até Ele, mas sim se Ele tem a intenção de atendê-la. E mais uma coisa que é muito importante destacar
é o fato de que Deus sempre escuta as orações de arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, a Bíblia nos mostra que quando vamos até o Senhor com o coração humilde e arrependido, Ele nos justifica e nos perdoa dos nossos erros. Amém? Então agora, voltando à questão, vamos ver quais são os 4 sinais de que Deus ouviu suas orações. O primeiro sinal: quando decidimos mudar de vida. Quando escolhemos continuar no pecado, em vez de nos arrependermos e mudarmos de vida, Deus não ouvirá nossas orações. Em Isaías capítulo 1, o Senhor disse o seguinte: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Olha isso, irmãos. E um exemplo muito importante desse sinal na Bíblia é contado na história de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Esse era o homem mais poderoso de toda a terra, mas o que ele fazia era mal perante os olhos de Deus. Tanto é que, entre tantas maldades, foi Nabucodonosor quem determinou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha ardente, porque eles não aceitaram se curvar diante da imagem que ele fez de si próprio. E o tempo passou, e por causa da sua arrogância, idolatria, prepotência e desrespeito ao Deus de Israel, ele foi retirado do seu trono e ele passou a viver como um animal em um pasto. Dá para imaginar isso? E depois de anos de sofrimento e humilhação, Nabucodonosor então reconheceu o poder de Deus e ele decidiu mudar de vida. E eu quero ler para você o que está escrito em Daniel capítulo 4. Veja como foi. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha isso, irmãos, por mais que Nabucodonosor tivesse caminhado longe do Senhor durante toda a sua vida, bastou uma mudança de direção na sua vida para que Deus ouvisse o seu clamor e restaurasse tudo que havia sido tirado dele e o recolocasse à frente daquela nação. Então o rei da Babilônia passou a se dedicar totalmente ao Deus de Israel. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, se você anda em pecado, fazendo o que é mal aos olhos do Pai, saiba que Ele fará questão de não te ouvir. Mas se você mudar as suas atitudes, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vivendo de acordo com a sua palavra, o Senhor vai começar a te escutar e começará a fazer tudo o que for preciso para que você viva bem em qualquer situação. Amém? E o segundo sinal de que Deus ouve a nossa oração, quando deixamos o egoísmo de lado. Você sabia que um número absurdo de pessoas que se dizem cristãs, que vão à igreja e têm dezenas de passagens bíblicas memorizadas na mente, não têm as suas orações ouvidas pelo Senhor? Isso mesmo. E isso acontece porque elas fazem os seus pedidos de oração de maneira egoísta, olhando apenas para aquilo que lhes agrada. Vamos ver o que o apóstolo Tiago escreveu sobre aqueles que oram apenas pensando nos seus interesses. Ele disse assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres.
Muitas vezes, irmãos, nós não prestamos atenção em nossos defeitos, não olhamos para os nossos desejos mesquinhos e egoístas e passamos o dia inteiro orando, pedindo a Deus algo que não vai acrescentar em nada na nossa fé e na nossa vida espiritual. Então nós clamamos para que Deus supra os nossos caprichos, sem entender que nós estamos sendo egoístas e que por causa disso nós não seremos ouvidos, muito menos atendidos. Isso acontece porque quando o coração é egoísta e ele não consegue enxergar aonde está errando, Deus prefere ficar em silêncio e ele deixa que as provas da vida ensine a pessoa que só sabe pedir, reclamar, implorar, sem se preocupar com a essência da palavra dele. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, se você quer que o Pai escute a sua oração, você precisa entender que Deus não é um gênio da lâmpada mágica, que está lá esperando os seus 3 desejos. Não, Ele espera que o seu coração se purifique, que a sua mente se livre do amor às coisas materiais e a tudo que o mundo oferece, para você começar a conversar com Ele sobre as coisas que vão realmente te fazer crescer como ser humano e poder te tornar um cristão melhor. Amém? Por isso faça o seguinte: busque se esvaziar dos pensamentos negativos e se encha de esperança, de fé, deixando que Deus controle a sua vida. Deus quer que você confie nele e que você fique atento aos sinais que Ele for enviar a você. Deus não é surdo, então não precisa você ficar berrando, se descabelando. Isso só demonstra a sua falta de controle emocional e também a sua falta de fé, de confiança. Deus quer que você esteja forte diante das coisas que acontecem na sua vida e que você confie que tudo o que acontece com você tem um propósito, mesmo no sofrimento existe uma lição que você precisa aprender, seja na dor ou seja no amor. Amém? E o terceiro sinal de que Deus ouve as nossas orações é quando pedimos de acordo com a vontade do Pai. Existe uma diferença muito grande entre uma oração egoísta e uma oração que não está de acordo com a vontade de Deus. É que a oração egoísta é sempre uma oração com o objetivo errado, que vai contra tudo aquilo que é pregado pelo Senhor através da Bíblia. Já a oração que não está de acordo com a vontade de Deus nem sempre tem uma finalidade ruim. Ela pode até ser feita com boas intenções, mas não estão de acordo com o que o Senhor planeja fazer na sua vida. E para entendermos melhor essa situação, vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine que você trabalha numa empresa há alguns anos e você entende que chegou a hora de ir para outro lugar. Então o que você faz? Você começa a orar para que Deus abra uma nova porta de emprego para sua vida profissional. Só que os planos de Deus para sua vida são diferentes. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor para nós são muito mais elevados que os nossos. Então pode ser que Deus quer que você continue onde você está, pelo menos por enquanto, para que você dê o seu bom testemunho, para que você aguarde com paciência o que Deus está planejando, porque a Bíblia diz em Isaías 64:4 que enquanto nós esperamos nele, Deus trabalha em nosso favor. Então às vezes você acha que vai ser agora, mas Deus está planejando algo melhor lá na frente, e então você precisa ficar atento aos seus sinais. E a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo passou por um momento assim durante a sua caminhada de fé. Vamos ver o que ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que o espinho na carne foi uma dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentou. A gente não sabe o que realmente era, se era uma tentação, uma perseguição, mas a verdade é que Paulo tinha recebido tantas revelações maravilhosas de Deus, e para ele não ficar arrogante, ele sofreu com um espinho na carne que tinha uma origem espiritual. Deus ensinou a Paulo que ele não devia confiar na sua própria força, porque tudo o que ele precisava era de Deus. Então Deus não fez o que Paulo queria, mas Deus fez o que Paulo precisava. E então Paulo entendeu aquilo como um sinal, e ele então louvou ao Senhor. E ele então entendeu que nas suas fraquezas é que Deus se faz forte.
e que a graça do Senhor é suficiente. Ou seja, não é pelos nossos méritos que somos salvos, não é por aquilo que fazemos, porque na verdade tudo vem de Deus e nós não somos nada, nós somos pó. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem estaríamos aqui. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você quer ter a sua oração respondida por Deus, você precisa pedir de acordo com a vontade dele e não com a sua. Amém? E eu quero ler mais uma passagem em que o apóstolo Paulo nos garantiu isso quando ele escreveu estas palavras. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? E talvez você esteja aí se perguntando agora, mas pastor, como eu posso saber qual é a vontade de Deus para minha vida? Isso, meu irmão, você vai descobrir com o tempo, pedindo discernimento a Ele, orando e pedindo para que Deus sempre coloque no seu coração a clareza, a sabedoria necessária para que você entenda o que Ele espera de você. E quanto mais você conhecer da palavra do Senhor, vendo os exemplos de como Deus agiu na vida de homens e mulheres de Deus, então você vai conseguir orar segundo a vontade dEle, e assim Deus vai ouvir e Deus vai atender os seus pedidos. Amém? E o quarto sinal de que Deus ouve nossas orações é quando oramos com fé. Em Marcos capítulo 11, Jesus disse aos seus seguidores: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Glória a Deus! E uma das orações com fé mais lindas e poderosas de toda a Bíblia, eu vejo que é aquela oração do rei Ezequias. Ezequias foi um rei da tribo de Judá, descendente de Davi, e ele era um homem bom, obediente e um homem de muita fé. E teve um dia que Ezequias ficou muito doente. Então o profeta Isaías foi até ele para lhe entregar uma triste mensagem da parte de Deus. O Senhor então mandou dizer a Ezequias que ele deveria arrumar a sua casa, preparar os seus testamentos, porque ele iria morrer em breve. Então naquele momento, irmãos, o rei Ezequias voltou o coração para a parede, chorou amargamente e ele orou pedindo a Deus que não o deixasse morrer. Vamos ver uma parte da oração dele. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Então nessa oração ele pediu para que Deus tivesse misericórdia dele, que Deus poupasse ele da morte. Então, antes do profeta Isaías sair do palácio real, Deus mandou ele voltar lá naquele lugar e dizer ao rei Ezequias que ele teria mais 15 anos de vida em resposta àquela oração. E para provar que aquela palavra era verdadeira, ele fez com que um relógio solar que existia naquela época retrocedesse 10 graus, ou seja, o tempo andou para trás. Então esse episódio mexeu de tal forma com a posição do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas no céu, que atraiu a atenção dos astrônomos da época. Os cientistas caldeus ficaram tão surpresos com aquilo que eles foram até o rei Ezequias para saber o que havia acontecido. E até hoje os estudiosos afirmam que o retrocesso no relógio solar de Judá influenciou a contagem do tempo na Terra para sempre. Então foi um milagre maravilhoso, irmãos. E a mesma coisa pode acontecer com a sua oração. Se você se chegar ao Senhor com a fé de que Ele pode todas as coisas, nada será impossível para você. Mas a fé não tem a ver em acreditar para receber algo, é acreditar em alguém. A sua esperança, a sua fé tem que estar no Senhor. Amém? A nossa fé precisa estar no caráter de Deus, no amor de Deus, na misericórdia e no seu desejo em nos abençoar e nos confortar. Então, quando nós oramos, nós devemos ter fé de que Deus nos ouve, de que Deus é fiel e de que Deus vai nos dar todos os pedidos de acordo com a sua vontade para nós. E como disse o próprio Jesus, se o Pai perceber que aquilo que nós estamos pedindo vai ser uma pedra de tropeço, Ele não nos dará. Porque Ele disse, qual é o filho que pedindo pão, o Pai vai lhe dar uma pedra? Entendeu, irmãos? Então, Deus só vai nos dar aquilo que for para o nosso melhor. Então, creia na fidelidade, creia na bondade de Deus
Eu vejo que tem muita gente que reclama, sabe? Deus não me ouve, Deus não me ama. Não tem nada disso, irmãos. Quanto mais nós vamos conhecendo o Senhor, vamos vendo que tudo vai cooperando para o nosso bem e que no tempo certo as coisas se encaixam. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você ficar cada dia mais confiante, porque o próprio Jesus disse que se nós permanecermos nele e se nós deixarmos que a sua palavra permaneça em nós, poderemos pedir o que quisermos e seremos atendidos. Amém? Se estivermos em Cristo, o Senhor ouvirá as nossas orações e nos fará saber disso, colocando em nosso coração uma certeza, um sentimento de paz, de tranquilidade, de que Ele vai agir em nosso favor. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe. Busque se lembrar de 1, 2, 3 pessoas que você conhece. Envie essa mensagem porque pode ser que ela esteja precisando hoje e Deus pode te usar na vida dessas pessoas. Amém? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.